Olá, boa noite a todos, todo mundo que está assistindo aí a nossa live. Hoje, terça-feira, 8 horas, como de costume, nós sempre fazemos nossa live nesse horário. E hoje também nós temos uma live aí. E hoje a gente vai falar sobre disfagia. Deixa eu adicionar o Rodolfo aqui. O Rodolfo está entrando. Então, disfagia é um assunto bem interessante, tanto na população jovem quanto na população idosa. Nós vemos aí muitas causas de disfagia no jovem e também tem as causas da disfagia no idoso. Deixa eu ver aqui porque que o Rodolfo não entrou. Deixa eu adicionar o Rodolfo. Rodolfo. Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Rodolfo tá online aí, Rodolfo? Vamos ver aqui então. Então, continuando o que eu estava falando, a disfagia, ela vai impactar muito no dia a dia das pessoas, né? O Rodolfo está entrando. Senão não está muito bom. Fala, e aí, boa E noite. aí, boa noite. O sinal tá bom aí? Tá bom, por enquanto. Boa noite aí, Aqui. bem-vindos todos aí, Tô com galera. outro background hoje aí, Pô, diferente. agora tem um Mas quadro, bonito. ó. Agora tá ficando bom, pô. Aqui também eu tô com uma Vai pedra ser. ferro aqui. Meu tio entrou Então, aí, ó, Paulo Fernando, tava Sandrinha. falando aqui com o pessoal que já entrou na live, o impacto da disfagia, né, que é a dificuldade de engolir, Sim. e ela pode acontecer desde pessoas mais jovens como pessoas mais velhas. Então, explica aí pra gente, Rodolfo, o que é disfagia, qual a importância de a gente se atentar a essa condição, esse sintoma e Vamos doença lá. também. Então, disfagia, primeiro, disfagia é dificuldade de engolir, né? Então, toda vez que você tenta deglutir alguma coisa, tenta engolir alguma coisa e não desce. Como em medicina a gente gosta sempre de dar um nome bonito para as coisas, a gente chama de disfagia, né? Então é a dificuldade de engolir. Por qual motivo? N motivos. É isso que a gente vai conversar com vocês aqui. Na maior parte das vezes, você tem um engasgo de vez em quando, dependendo do que come. É muito comum, né, na doença do refluxo você comer e regurgitar, às vezes a comida não desce, uma irritação no esôfago. Então a gente chama de disfagia toda dificuldade para engolir, seja ela por problema no esôfago, problema motor, né? A deglutição, ela demanda uma quantidade muito grande de neurônios, de inervação, contração coordenada de músculos, né? Então o ato da deglutição ela é realmente é um esforço grande, entendeu? E a gente tem uma forma para entender melhor a disfagia, a gente tem ela a, dividida em dois tipos, né? A disfagia mais alta, né, que é a orofaringe, e tem a Isso. disfagia esofágica. A disfagia mais alta, eu sempre converso com os pacientes, alguns inclusive falam, eu estou com dificuldade de engolir e tal. Sempre primeiro pergunto da mastigação. Se o paciente não mastiga bem, um pedaço de comida está muito grande, ele vai ter uma dificuldade de engolir. Se ele já tiver algum problema da parte mais alta, e aí ainda por cima mastigar mal, aí que a situação fica pior ainda. Então essa disfagia mais alta, que a gente fala que é disfagia de transferência,
está muito relacionado a alterações nesse sistema de inervação, na parte de musculatura. Então a gente vê mais em pacientes mais idosos, pacientes que têm algum processo demencial, né, pacientes que têm Parkinson, têm Alzheimer, Sim. ou que já tem alguma sequela de AVC, né? É muito comum, né, Paulo, a gente ver esse tipo de disfagia no pós-AVC, né? O Mas paciente faz AVC, um derrame, um acidente cerebral vascular, ele começa a ter uma dificuldade na inervação ou na coordenação dessa deglutição, ao invés dele deglutir e o alimento ir parar na hipofaringe para dali descer para o esôfago, a comida não vai para trás, vem para frente, vem para a parte respiratória, dá engasgo, dá tosse, né? Eu lembro, estava até hoje conversando, né, encontrei com o Biasi, né? O Biasi é o cirurgião oncológico que fez uma live com a gente semana passada. Encontrei com ele, perguntou do tema da live, falei. E lembrei com ele, cara, na formação da gastro lá na Santa Casa, no Rio, pô, tinha um paciente que ele tinha uma disfagia grave, ele não conseguia comer. Ele botava o alimento, ele mastigava e o alimento não descia. Mas ele andava, ele conversava, ele tinha já uma marcha mais lenta, ele tinha algumas outras alterações do Parkinson. Mas a gente diagnosticou o Parkinson dele com uma dificuldade de deglutição. é, E como AVC, a doença de Parkinson, às vezes o paciente com Alzheimer, ele esquece como deglute, né? Vai chegando um momento avançado da doença em que o cérebro dele já não consegue coordenar essa deglutição. E eu acho uma coisa interessante a gente, né, Paulo, que trabalha ali a gente vê muito paciente com câncer dessa região de orofaringe, câncer de esôfago. Cara, como às vezes é difícil viver sem conseguir comer, ou viver sem conseguir engolir, né? é, Eu estava conversando hoje com a Juliana. A Juliana ela é uma engenheira que trabalha num hospital que assumiu de coordenar um serviço de acalásia lá em João Pessoa, por conta do Conrado, que é endoscopista e a gente vai falar um pouco mais à frente, mas faz um tratamento para acalásia. E que a gente vai falar de acalásia. Como que quando a gente começa a conviver com esses pacientes, né, eles têm um grupo grande lá, eu participo do grupo que eles têm no Instagram, no Facebook, como que não comer é uma coisa absurda. E a gente, às vezes, não presta atenção, não percebe isso no paciente, né? Então, às vezes, o paciente tem um AVC, está lá acamado, a gente tentando dar comida para ele, a família, às vezes, não quer fazer uma gastrostomia, não quer encontrar outra via para alimentar, e o paciente ele não consegue engolir, ele broncoaspira, a comida vai para o pulmão, ele tem pneumonia, ele interna de novo. Então, a é. disfagia é um assunto fundamental. Não, até aqui é interessante a gente falar sobre isso, essa questão da disfagia no idoso, principalmente quando ela é secundária a alguma alteração neurológica ou demencial, né, pessoas mais idade, que têm Parkinson, Alzheimer, existe uma grande dificuldade na aceitação de você mudar o caminho natural da dieta, né, da comida. E aí quando a gente fala com alguns pacientes, com alguns familiares que a gente vai indica fazer uma gastrostomia, quer colocar uma sondinha na barriga, isso, primeiro, para nutrir, né, o objetivo principal da alimentação é a nutrição. E tem o prazer, lógico, da comida. Mas nessas situações é importante a nutrição e tão importante como é a proteção da parte respiratória. Porque acaba que esses pacientes mais idosos, ao tentar engolir um tipo de alimento, e a maioria das vezes a família tentando ajudar, coloca um alimento mais líquido, que aí é mais fácil às vezes vamos dizer assim, ir para o caminho errado, o paciente acaba, Sim. o alimento vai para vulgarmente um buraco errado, vai para a parte respiratória. Isso gera um quadro grave em idosos, a gente vê isso com frequência no hospital, o paciente faz uma pneumonia realmente por conteúdo alimentar que vai para o pulmão. Então é uma coisa importante até e o trabalho com a fonoaudióloga, nesses casos, é essencial que a fonoaudióloga, além de fazer
o diagnóstico dessa disfagia, dessa dificuldade de deglutir, ela consegue, em alguns pacientes, trabalhando para aumentar a capacidade dele deglutir. E aí, alguns alimentos o paciente vai conseguir fazer via oral, e outros alimentos realmente não vai ter como, vai ter que ser feito via sonda para poder nutrir o paciente, né? Manter a Então, nutrição. Eu queria só destacar, Paulo, acabou de entrar aqui Antônio Carlos Conrado. Não sei se você está vendo aí. deixa eu ver aqui, que eu parei na Aí, pergunta. Vi aqui. entrou. Doutor Antônio Carlos Conrado é o cara que mais opera por endoscopia acalase no mundo todo. Esse cara tem maior número de casos de tratamento endoscópico de acalase no mundo. Ele está lá em João Pessoa, num serviço público. Eu tenho 2 pacientes aqui que eu encaminhei para ele tratou de acalásia lá. Cara, eu fiquei até emocionado de verdade ele estando aqui. Ele é um cara que eu admiro como endoscopista, absurdamente. Ele, tecnicamente, um dos melhores endoscopistas que eu já vi trabalhando no mundo. De verdade. O cara ensina japonês a fazer tratamento de acalásia. Você vê o nível do cara. Então, agradecer, Conrado, sua presença aí. Cara, sou seu fã pra caramba, né? A gente admira e... Conrado, Antônio Carlos Conrado. A Deus está perguntando o nome aqui. Então, seguindo. Então, a gente tem a disfagia em relação à alimentação, a dificuldade da comida passar, foi o que o Paulo falou, muito relacionado a AVC, doença Parkinson, doença neurológica, tá? Segundo, a gente tem a disfagia relacionada a problema no esôfago. Ou seja, você consegue empurrar a comida para descer pelo canal, mas a comida não desce pelo canal, porque tem alguma coisa obstruindo ou alguma dificuldade na contração do esôfago, né? Muitas vezes, para o paciente, dependendo da causa, isso é intermitente, né? Até quer ver? Tamar botou aqui, ó, boa noite. Muitas vezes eu começo a comer, aí eu engasgo de uma tal forma que parece que não tem passagem para o alimento. Aí eu tenho que tomar água, mas para descer a água também dói. Entre um peito e outro, e dói para descer o alimento. E alguns pacientes têm o que a gente chama de disfagia episódica. Às vezes ele consegue comer, às vezes ele não consegue. Essa intermitência normalmente tem a ver com alguma alteração na contração do esôfago. Porque quando a gente pensa no esôfago, né, isso tanto na escola, quando a gente aprende sobre esôfago, quanto na faculdade, a galera meio que passa batida pelo esôfago, né? Todo mundo só quer saber de gastrite, de úlcera, de H. pylori, sei lá, vai falando aí. Mas, do refluxo, mas ninguém presta atenção que o esôfago ele precisa contrair para empurrar a comida, né? Sim. E algumas vezes, né, Tamar, isso pode estar relacionado a uma disfunção na contração do esôfago, a gente tem várias causas para isso, e outras vezes pode estar relacionado também a quadro emocional. Estresse, ansiedade pode causar espasmo no esôfago também, dificultando a alimentação. Então, e tem o incômodo de não conseguir engolir, né, essa dificuldade, e acaba que isso gera uma ansiedade no paciente, ele fica com medo. Eu tenho um paciente que tem um tipo de doença que a gente vai falar, que é a esofagite eosinofílica, sim, que ele, quando vai comer, dependendo de algum tipo de comida, ele já fica sofrendo anteriormente. Eu falo para ele nem comer, mas às vezes ele não obedece, né? Ele come. E aí ele já fica sofrendo. Então, o ato de comer, igual eu falei, a função inicial é nutrir, mas tem o prazer. E aí quando o ato de comer passa a não ter mais prazer, isso é muito ruim, é triste. E além da dificuldade de engolir, isso às vezes pode ser associado com dor intensa na região, igual a Tamara, né, falou anteriormente, que sente uma dor na região central, né, entre o peito. Então é uma condição que tem que ser abordada, não menospreze o sintoma, né? Teve algum sintoma e foi recorrente, procure um gastroenterologista para avaliar. Pode ser uma coisa fácil de tratar, pode ser uma coisa que trate com medicamento, mas pode ser coisas que a gente vai falar mais para frente aí também. E você falou aí da esofagite eosinofílica, né? Que é uma condição em que você tem uma alergia do esôfago.
a mesma alergia respiratória, ao invés de você ter respiratória, você tem no esôfago. Isso atrapalha a contração do esôfago, ele empurrar a comida, e às vezes a tal ponto de obstruir a passagem do esôfago. Você falou, eu lembrei, tem 2 pacientes agora de cabeça que eu lembrei aqui. Um, Paulo, cara, o menino na época ele estava com 8 para 9 anos, né? Entrou no consultório com um relato à mãe. Ah, doutor, eu já trouxe o menino aqui, ele já consultou com o pediatra, ele já foi num gastro, e porque ele fala que tem hora que ele não consegue comer. Mas, ó, doutor, meu filho tá aí, ó, tá engordando, tá ganhando peso, mas toda vez quando ele fala assim, ai, agarra aqui, mãe. Eu acho que foi pela separação do meu marido. Cara, você é uma criança de 8 anos, ganhando peso. Pô, vou falar, ah, não, peraí, vamos rever. Aí veio o primeiro desafio, foi fazer uma endoscopia numa criança de 8 anos. A mãe queria fazer endoscopia para se livrar do sintoma. Ela, tá vendo, filho, aqui? Tá normal. É nada. Falei, calma, vamos fazer. A gente fez o exame, era uma esofagite eosinofílica. Esse menino hoje está com 12 para 13 anos, meu paciente ainda. Cara, ele relata, quando ele conta a história, eu gosto muito de atender criança na idade que fala, né? Porque a criança que fala, a gente entende. Criança que não fala, eu não tenho bola de cristal, não sou pediatra, não. Mas a criança que fala, ele relata direitinho. Ele tinha episódios de disfagia. Às vezes a disfagia dele piorava nos períodos de maior alergia e tal. Encaminhei ele para alergista. Quando ele volta da alergista, ele vem lá com uma lista de restrições entre eles a lactose. Ele tratou com medicação durante um período, agora está bem, né? E uma outra paciente, uma paciente de 19 anos, essa eu guardei bem porque ela bateu em pronto-socorro várias vezes até chegar, tá? Porque ela tinha disfagia, ela não conseguia engolir, olhavam para a cara dela, uma menina de 19 anos. Ah, não, isso aí que você está nervosa. Não, toma Rivotril aqui que melhora. Tal. Cara, ela bateu no pronto-socorro uma série de vezes. Quando ela começou efetivamente a perder peso porque não conseguia comer, ela foi e consultou. Eu fiz a endoscopia dela, fiz lá na clínica, inclusive. A gente biopsiou e ela tinha uma esofagite eosinofílica. Ela começa a tratar, aí vem a coisa, né? Porque falavam para ela que ela estava muito ansiosa também. Mas, cara, você imagina você sem conseguir comer, até uma paciente passou aqui e falou que tem acalase. Você imagina você não conseguir comer e se manter normal. Eu não consigo comer, eu estou perdendo peso, eu estou passando fome, porque eu tento comer e não consigo, e emocionalmente eu estou bem. Lógico que não. Então, tem ansiedade? Tem. Mas existem doenças que estão relacionadas. E dependendo do tipo da doença, você vai ficar ansioso. É natural. Então, encontrar. Tanto que ela começa a tratar a esofagite eosinofílica dela, essa menina melhora tanto que a crise de ansiedade, a necessidade de ir no psicólogo e tal, melhora, porque ela passa a comer, ela passa a ter vida novamente. Sim. Então, até aparece no pronto-socorro. Até a Mari F.R. Ramos, colocou aqui, ó, este quadro pode causar taquicardia? Então, a dor, a dificuldade para engolir, o desconforto, aquela coisa aguda, o paciente comeu e aí começa a sentir feto entalado, dor, só isso já geraria taquicardia, né? A própria ansiedade, igual eu citei anteriormente, o paciente, pô, será que se eu comer isso vai entalar, vou passar mal, vou ter que ir para o hospital de novo para tirar? Porque alguns pacientes já sabem até disso, falam, se eu comer isso eu vou entalar, vou parar lá no hospital, eles falam assim. Então, só isso já pode gerar taquicardia, né, o Mari? Então é uma coisa que realmente pode acontecer, né? Coração acelerado, vamos falar em termos não médicos, né, taquicardia, o coração ficar mais acelerado, bater mais rápido. Aí eu tenho a Aline da Silva falando aqui também que já foi diagnosticada, foi até diagnosticada como anorexia, porque ela não conseguia comer, né? Então, assim, uma condição relativamente que a gente vê bastante no consultório, que são várias causas, né? Como eu falei, desde causas mais fáceis de tratar, como causas às vezes mais complexas, que dependem de cirurgia. Muita gente citando.
A Aline até botou ali um Acalásia aqui. pouco antes, que ela falou, né, que ela tem um diagnóstico de acalásia desde 2010. É, Fiz Heller, que é um tipo de cirurgia para tratamento da acalásia, em 2014, mas desde 2017 voltei a ter sintomas e cada dia que passa é pior a dor para comer. Vamos falar de acalásia? a Acalásia está sendo bastante citada aí por todo mundo. É. Aline, Fala primeira aí, Rodolfo, o sugestão que que é? que eu te dou, você Hum, descer um pouquinho mais aí depois do seu comentário, entrou aí, ó, acalásia megaesôfago Brasil. eu Segue. vi isso aí. Quem coordena isso aí é a Juliana, que eu falei um pouco antes. A gente tem coisa muito boa aqui para te ajudar aí pela endoscopia. Então, Paulo, acalásia. Fala aí sobre a Acalásia. Cara, acalásia é uma doença muito esquisita. Eu demorei muito tempo para entender que doença era essa. Por quê? A acalásia é um fechamento no final do esôfago. Você vem descendo ali o esôfago, chega ali no final, ele está fechado. Mas aí, às vezes, você força um pouco o aparelho de endoscopia, você passa. Não é tumor que está ali, não é nada que agarrou, é uma alteração na contração desse músculo do final do esôfago. Parece uma doença muito doida. Por quê? Na verdade, o que a gente perde é a capacidade de relaxar essa musculatura. Todo músculo tem uma coisa que relaxa, que contrai, e uma força que relaxa. Na acalásia, você só tem a força que contrai. A força que relaxa, por lesão de algumas células ali, você para de relaxar. Aquilo ali fica contraído, fechado, a comida chega ali, não desce. Isso é gradativo em algumas pessoas, outras pessoas isso evolui mais rápido. Está muito relacionado com uma doença que é muito comum no Brasil, que é a doença de Chagas, mas a gente tem visto muito acalásia que a gente chama idiopática. Em medicina, como eu falei no início da live, tudo que é. A medicina não chama as coisas com o nome que a gente usa. A medicina sempre dá um nome bonito. Idiopático é quando você sabe que tem uma coisa, mas você não sabe o que causou. É idiopático. Até descobrir a causa, aí Aí passa a depois ser mais descobre a idiopático. causa, aquilo ali ganha um nome, idiopático vira outra coisa que a gente ainda não descobriu. Sim. Medicina é muito legal, né? Então você tem essa acalásia, você perde a capacidade de dilatar o final do esôfago, então a comida não passa Relaxando. por ali. A comida não passa, o que acontece para cima? O esôfago ele é um músculo. Então ele parou de contrair ali, o esôfago ele não vai continuar contraindo para empurrar a comida. Ele vai empurrando, não conseguiu, ele relaxa. Então você tem um relaxamento do corpo do esôfago com o fechamento do final dele. Isso é acalásia. Quando é idiopático, a gente não sabe por que causou. A gente tem visto um aumento importante do número de pacientes com acalásia nos últimos anos. Até conversei hoje com a Juliana, que é lá de João Pessoa, porque eu tenho tido a impressão, né, e a gente está estudando aí algumas coisas, que parece um aumento do número de pacientes de acalásia relacionado ao Covid. Aí você já fica, pô, esse Covid também é um capeta, né? Que tudo aparece com ele aí. Mas a gente está tendo um número de diagnósticos de acalásia que a gente está achando que pode ser pós-Covid, porque esses pacientes pós-Covid eles têm sintomas de disfagia, seja porque se tornaram crônicos e foram para unidades intensivas, necessidade de ventilação, necessidade de intubação, ou por evolução da doença. Aí você tem uma doença que fecha o final do esôfago e dilata a parte de cima para caber a comida. Até isso acontecer, ficar o quadro bonito, o paciente só tem queixa de disfagia, que às vezes pode ser intermitente. Aquele quadro do paciente que às vezes a gente vê, é muito frequente falar que fica entalado e toma um copo de água, aí limpa. Porque a água vai fazer o peso sobre aquele alimento que estava impactado ali. Às vezes o alimento vai ficar até um pouquinho mais fluido, e aí faz o peso, aí vem essa resistência daquele mecanismo valvular que foi criado ali no final do esôfago. Né? E isso vai ficando intermitente. Até o momento em que isso fecha e não passa mais nada. Nesse momento
o que eu acho que atrapalha muito o diagnóstico de acalásia é porque o paciente, ou às vezes o profissional que está avaliando, ele acaba pensando nisso quando o paciente já está numa fase mais avançada da doença. Por quê? O paciente ele vai se compensando. Ninguém, normalmente, né, procura o médico de imediato. Pô, engasgou uma vez, a não ser que você tenha muito medo de alguma doença, ou você tenha passado alguma coisa catastrófica à noite. Isso é muito comum no refluxo. O paciente dorme lá, acorda engasgado, pô, a primeira coisa que ele fala, eu estou morrendo, como eu não morri, eu vou procurar um médico para eu não morrer. A acalásia não. Você tem sintomas, você toma água, você dá uma forçada, uma ajeitada, a comida desce. A hora que você não consegue mais comer, que a comida não está passando, você procura o médico. Aí, dependendo de onde você procura ou de quem te avalia, vai começar, não, você está ansioso, você está nervoso, isso aí pode ser isso, pode ser aquilo. Até, a gente está com alguns pacientes aí, portadores de acalásia diagnosticados, né? Até a Jaima botou aqui que o melhor médico para acalásia é o Dr. Conrado, concordo com ela. Às vezes, se você não procura, não chega no local, esse diagnóstico é atrasado. E quanto mais atrasado, mais peso você perde, pior fica a sua condição de saúde para ser submetido aos tratamentos, né? Você vai desnutrindo, você vai emagrecendo, né? Porque você não consegue se alimentar. E aí acaba o que acontece, a gente vê muito, as pessoas começam a comer líquido e pastoso, alimentos mais, teoricamente, mais fáceis de ser passar. E aí, do Sim. ponto de vista nutricional, isso não tem muito nutriente. E aí vai desnutrindo, e é aquela perda de peso mais arrastada. E aí é quando chega muitas vezes no especialista, no gastro, para poder investigar. E aí, como é que você, quando chega esse paciente com essa queixa de dificuldade para engolir, que sente um peso, que tem que tomar líquido, como é que é a abordagem na consulta para poder chegar a alguma conclusão? Cara, eu acho que é colher uma história, né? Tem um... Eu vou até postar isso depois no Instagram, que eu arrumei, arrumando meus livros aqui. Eu tenho um livro muito legal que chama Todo Paciente Tem uma História para Contar. Então, acho que a primeira coisa é ouvir a história que o paciente tem para contar. E a história da acalásia, igual eu falei da esofagite eosinofílica, esse paciente ele vem com uma história que começa a fazer Sempre tem, sentido. sempre, não é no momento, né? Ele sempre vai contar a história. É, é diferente da disfagia por câncer, por exemplo, de esôfago. O paciente com câncer de esôfago, ele tem uma disfagia que ela é progressiva, ela vai piorando. Alimento sólido, alimento pastoso, alimento líquido. A disfagia da acalásia, não, ela alterna. Tem dia que você está melhor, tem dia que você piora. Tem dia que você melhora, tem dia que você piora. Às vezes, até o paciente já com diagnóstico de acalásia, ele fica com medo de procurar um médico, porque ele fica com medo de ser operado, ter que fazer algum procedimento e tal. Mas o paciente contou a história, suspeitou, cara, o melhor exame para ver esôfago, estômago e duodeno é a endoscopia, que hoje, principalmente aqui na nossa região, a gente tem uma disponibilidade grande. Lógico que eu vou falar que a GastroMais é o melhor lugar para você fazer endoscopia, porque eu, Paulo, lá. Mas isso é mais propaganda. A gente tem, sim, serviços bons de endoscopia na região. Não tenha medo de fazer o exame. Só que quem está fazendo o exame tem que ter essa atenção, porque na fase inicial da acalásia, o aparelho ele passa pelo esôfago distal. Então, se você não conhece bem a história do paciente, se o médico solicitou, não botou ali suspeita de acalásia, você pode fazer o exame e sair de lá com o resultado normal, que é o mais comum na fase inicial da acalásia. Porque o que vai dar o diagnóstico da acalásia é um exame que chama manometria esofágica, que é um nome grande que faz o seguinte: manômetro é medir pressão, manometria é medir a pressão dentro do esôfago. Então a gente passa uma sonda pelo nariz, dentro do esôfago, dá líquido para o paciente engolir, para a gente observar, através de sensores nessa sonda, se o seu corpo esofágico contrai e como é que está esse músculo no final. Esse exame chama manometria. Esse exame dá o diagnóstico da acalásia. Então, fez a endoscopia.
dependendo de quem fez e como está o esôfago, o médico, o endoscopista, ele já vai suspeitar. Suspeitou, o próximo exame, manometria. Confirmou pela manometria, aí você vai pesquisar se isso tem relação com doença de Chagas ou não. Né? Você pode escolher essa história, você pode escolher esses dados na história. Confirmou a calase, definir qual vai ser o seu próximo tratamento. Tá? Sim. Tratamento que a gente tem para calase, você pode complementar, e os pacientes que estão aí, a Aline, com certeza ela entende muito mais de acalase do que muito médico. Né? Porque quem vive a doença é fogo. Né? E essas doenças específicas, os pacientes eles se encontram, isso é muito legal. Então, a gente tem um tipo de dilatação que faz por endoscopia, a gente passa um balão, ali onde aquela área está fechada, e dilata. Qual que é o objetivo do tratamento? Eu acho que vai ficar até melhor da gente seguir. O objetivo é romper fibra muscular. Lembra que eu falei que a acalase é contração do final do esôfago? Então, o que a gente faz? A gente rompe essas fibras que estão fechando. Aí vem a coisa mais bonita, que é o procedimento mais bonito que eu já vi por endoscopia na minha vida. Que é o que o Conrado faz, chama POEM. O endoscopista vai lá, abre, ele separa, você tem aqui as paredes do esôfago, ele separa essa parte de dentro, que é a mucosa, entra nesse espaço entre a parede muscular e a mucosa. Eu separei uma parede da outra, isso é a parede do esôfago, que é um negócio de 1,5 centímetro. Ele vai lá, separa, entra ali, pega essas fibras musculares e corta ela. Corta. A fibra de dentro, porque a gente tem 2 camadas de músculo na parede do esôfago. Uma que é circular, que roda. Então, quando ele contrai, ele torce o esôfago. E uma por fora que encolhe o esôfago. Aqui encolhe o esôfago, eu não quero cortar. Eu quero cortar só de dentro. Cara, a endoscopia faz isso. Isso é lindo demais. É o procedimento mais bonito que eu já vi em endoscopia na minha vida. O cirurgião abre, corta só essa camada superficial, circular, depois fecha e o paciente ele relaxa esse final do esôfago. O relaxamento do final do esôfago tem uma função para ele. O fato dele fechar, a Juliana botou ali, eu também acho lindo. Acho lindo, Juliana. Cara, você vê fazendo, é um negócio... você entra na parede do esôfago. Na parede. Ali, pela endoscopia. Você separa uma parede da outra. Isso é coisa de maluco. Por isso que a gente gosta. Esse músculo ali, ele tem uma função. Quando você corta ele, ele perde a função dele. O outro lado da acalásia é a doença do refluxo. O que é a doença do refluxo? O esôfago não fecha, ele fica dilatado e facilita regurgitar. Uma coisa interessante, assim, até não compara a questão de desenvolvimento de procedimento endoscópico com a acalase, mas quando a gente pensa em bem-estar do paciente, e esse paciente, quando chega na clínica com queixa de não conseguir engolir, que fica em peso, né? Quadro que a gente, na hora que o paciente lá, a gente já suspeita de acalase. Quando você faz a endoscopia, o aparelho consegue passar pela resistência, sim, você faz o exame, coloca lá no laudo, que sugere acalase, né, pelo aumento da resistência e tal. Aí, quando o paciente volta no consultório, o paciente já fala assim, doutor, depois que eu fiz a endoscopia, melhorou muito. Só de você passar o aparelho de endoscopia pelo finalzinho do esôfago, você já gera uma certa dilatação e aí o paciente já melhorou muito. Só que aí vai passar 1, 2, 3 semanas e vai voltar de novo a sentir o desconforto. E aí, quando você faz o procedimento real para tratar, né, no caso, o balão de dilatação, é a satisfação que o paciente tem, e aí depois ele relata para a gente, que é aquilo que eu falei, ele volta a ter prazer em comer, é muito boa. A satisfação, a gente médico, quando tem esse resultado, é realmente muito... coisas que fazem o dia ficar mais feliz.
sim. dentro desse momento que a gente está vivendo aí de muita tristeza. São notícias quando o paciente fala assim, doutor, pô, tô comendo bem. Aí eu falo, ó, só toma cuidado para agora não engordar muito, porque passa a comer demais. Né? Então, Eu são tenho, coisas né? Só realmente para muito ilustrar, boas. eu tenho um paciente que fez o POEM lá com o Conrado, é paciente meu aqui de Volta Redonda, que E um agora dia quer desse botar o ele. balão com você. Não, então, um dia desse ele me procurou, falou, doutor, não posso botar balão, não? Falei, cara, eu engordei 20 e poucos quilos depois que fiz o POEM. Então, assim, cara, a satisfação, né? Que é o que eu acho bonito no trabalho, né? Que a Juliana e o Conrado fazem lá, é dar ao paciente essa capacidade de voltar a alimentar. Né? Uma das primeiras pacientes que a gente dilatou de acalásia aqui na clínica, ela demorou um período para o diagnóstico. Depois do diagnóstico, ela ficou com medo do tratamento. Né? Eu sugeri ela fazer a dilatação com balão, porque o esôfago dela, de tamanho muito próximo do normal, ela não tinha um mega esôfago, né? Até a Jaelma botou aí do mega esôfago. Então, quando a gente consegue diagnosticar numa fase bem inicial, por isso que o grau de suspeição tem que ser alto, tem que ouvir o paciente, tem que conhecer a calase. A gente dilatou, ela foi para casa feliz, né? Teve uma que, acho que foi você que dilatou também, que já começou a comer no dia seguinte, né? Foi. Aí ela E me eu lá, mandou come não. mensagem assim, doutor, eu posso comer hambúrguer? Falei, calma, você dilatou tem 2 dias, vamos esperar mais um pouquinho e tal. Ah, tá, não, porque eu já comi. Será que vai fazer mal? Não, não Porque, cara, fez? passou às vezes 4 meses, 6 meses, né? E dependendo aonde o paciente está, quem atendeu, se tem plano de saúde ou não, cara, às vezes esse paciente passa 6 meses sem conseguir alimentar. Isso é desesperador. Né? E É. vamos falar aí do depois, né? O refluxo, tanto relacionado à calagem ou não. Até o meu tio, que no começo da live ali, ele fez uma cirurgia bariátrica e falou que está tendo disfagia. Né? A Larissa, que é paciente nossa, também botou que o refluxo está matando ela. E aí, essa disfagia relacionada ao refluxo, como é que isso funciona? Eu falo, você fala, conta aí. Não, a gente pode ter. A gente vai, um fala, outro completo. O, você pode ter, igual você falou anteriormente, que não é bem disfagia, mas é uma sensação de entalamento, sufocamento, que é quando o paciente tem um refluxo à noite deitado, né? E aí ele acorda com dor no peito, achando que vai morrer. A gente já viu que pacientes que têm esofagite eosinofílica, que é essa, vamos dizer, uma condição que causa uma hiperreatividade no esôfago, o paciente quando tem refluxo, isso vai piorar essa esofagite eosinofílica e com certeza vai gerar mais disfagia, mais desconforto. Eu até com um paciente recente, um amigo, tratando com isso, aí eu bato todo dia na tecla da importância do tratamento do refluxo, da mudança de hábito, essas questões que a gente já abordou outras vezes. E você tem condições mais de complicação, né, mais extrema, que é o refluxo ser tão acentuado que aquele processo de inflamação no esôfago, inflama, desinflama, vai causando cicatrizes, né, naquele final do esôfago e gera uma estenose, que é realmente o estreitamento daquela parte do esôfago. O paciente vai ter também sensação de entalamento, de que a comida ficou parada. E isso é uma coisa que a gente vale a pena citar, são fatores de risco para câncer de esôfago, né? Desde a calásia, o melisôfago, isso tudo são fatores de risco para câncer de esôfago, que também vai gerar essa sensação de entalamento, de o paciente ficar com a comida presa na hora da alimentação. E aí, tanto por reflexo, por contratura muscular, pela irritação do esôfago, né? Como por lesão o ácido começa a queimar o final do esôfago, isso pode causar um estreitamento mecânico. Cicatriza, toda cicatriz tende a diminuir de tamanho, ele cicatriza ali e começa a ter uma estenose. Né? E até a Juliana botou aí que a gente tem observado, né, muitos casos de pacientes com disfagia pós cirurgia bariátrica. Né? Normalmente relacionado a refluxo,
E o sleeve é uma cirurgia que o risco de refluxo é maior do que a outra cirurgia, que é o bypass. E a gente tem visto uma alteração. Ou que é uma situação que não está bem explicado ainda, né? Mas a gente já tem alguns trabalhos sobre isso, que é o paciente que já tinha uma calásia em fase inicial, ou em risco de desenvolver, em que você acaba provocando, por conta da cirurgia, um refluxo maior, uma alteração esofágica, e acaba abrindo um quadro de acalásia no pós-bariátrico. Já tem gente até sugerindo fazer manometria pré-cirurgia bariátrica. Ou pH-metria, né? Porque a gente tem visto muito refluxo pós-cirurgia bariátrica. Né? Não é para dizer que a cirurgia bariátrica é ruim, não. A cirurgia bariátrica é importante, fundamental para tratar o que, na minha opinião, é a doença mais grave da humanidade, que é a obesidade. A obesidade é a doença que a gente tem que tratar sempre. Mas tem os critérios para avaliação e as complicações associadas, né? Exatamente. Em relação às técnicas endoscópicas que a gente já falou um pouco, mas que a gente pode utilizar no tratamento dessas doenças do esôfago que geram a disfagia. Sim. Quem se perguntou? Me perdi aqui. Assim, Eu fiquei lendo aqui o comentário da Juliana, né, sobre... Não, eu perguntei a respeito a gente já falou um pouco, mais das possibilidades de tratamento endoscópico para essas causas de disfagia, né? Sim. A gente tem, quando é por estenose, quando é por lesão, alguma coisa que está atrapalhando, a gente tem balão para dilatar, algumas vezes uso de prótese, né? Prótese é quando você põe um tubo ali por dentro do esôfago para facilitar a passagem do alimento. Normalmente quando é relacionado a câncer ou estenose. Quando é relacionado a refluxo, tratar o refluxo é fundamental, seja através de medicamento. A endoscopia, a gente tem hoje 2 tratamentos para refluxo. Um que é o Stretta, em que você promove um espessamento no final do esôfago para melhorar o refluxo. É muito indicado para paciente com refluxo pós-sleeve, né? Ou um tratamento mais moderno, que é o TIF, que você refaz a válvula ali pela endoscopia. E o tratamento cirúrgico, no caso do refluxo, que é a fundoplicatura, que o cirurgião vai lá, usa o fundo do estômago para refazer esse final do esôfago, né? Aumenta ali a espessura dessa musculatura. Então, a endoscopia pode dilatar quando é estenose ou manter aberto quando é tumor, que é a passagem de prótese. A gente pode tratar o refluxo através do Stretta ou o TIF. E o tratamento mais bonito do mundo, que é o PONI, para os pacientes com acalásia. Que você vai lá e corta essas fibras, sabendo que, dependendo do grau da resposta ao tratamento, esse paciente ele pode ter um refluxo pós-tratamento de acalásia. Tendo refluxo pós-tratamento de acalásia, a gente trata esse refluxo. A impressão que eu tenho, né, quando a gente vê isso na literatura, o paciente ele tem um risco maior de refluxo pós-PONI, né, pós-tratamento endoscópico. Vida real, né, dos pacientes que eu conheço, dos pacientes que a gente vê. E esse paciente ele se sente mais feliz tendo um refluxo que ele consegue tratar comendo menos, evitando deitar de barriga cheia, tomando remédio, do que ter uma acalásia em que ele não consegue comer nada. Com certeza. É aquilo que eu falei em relação ao prazer de comer, né? Você sofre não podendo comer e gera ansiedade. Eu acho que o paciente que já sabe o que tem, e às vezes porventura não quis tratar, igual você falou da calase, ou não está tratando da forma mais correta, às vezes por conta de esofagite hemofílica, é a agonia que eles ficam quando vão comer.
sabendo de que, pô, da última vez que eu comi isso, eu dei uma entalada, tive que parar para o hospital. Isso é recorrente, isso aí acontece sempre que eles falam isso. Eu fico com medo de comer. Né? Então, assim, eu acho que a importância de a gente abordar esse assunto da disfagia, que não existem várias causas, para idades diferentes, as causas vão ser diferentes. Né? Pacientes mais jovens, a gente vê mais acalásia, esofagite eosinofílica, e aí pacientes mais idosos, a gente vê mais aquelas causas anteriores que eu citei no início, são causas mais altas, né, decorrentes de alguma sequela neurológica, alguma doença que demência que acometeu o sistema nervoso. Então, assim, sempre que tiver algum sintoma, e eu falo isso, já falei isso na live com o Biase também, o sintoma foi recorrente, ele apareceu uma vez, apareceu uma outra vez, isso é o alerta que o seu organismo está te dando. Então não fique esperando, às vezes, acontecer uma complicação, você, numa situação mais avançada de doença, ou que a doença já te gerou alguma complicação, procure um médico para poder conversar. Vai conversar, o médico vai ouvir, vai, baseado no que você falar, vai levantar algumas hipóteses, e aí provavelmente vai ter que ser feito algum exame. Né? O Rodolfo citou aí a endoscopia, tem a manometria, a pegametria, às vezes a tomografia, né? E aí cada caso tem que ser avaliado caso a caso. Né? Em relação acho que você falou sobre o Covid, você já falou que estão Sim. se levantando hipóteses, né, de a Covid causar até isso. Covid não tá E a mole não. gente vê que o Covid, a disfagia relacionada ao Covid, pode ser tanto, a gente ainda não sabe, né? Se é relacionado à infecção, porque a gente vê relacionado a citomegalovírus, a gente vê relacionado a outras infecções virais. Só interromper você aqui um pouquinho, Rodolfo, rapidinho. É que o Conrado aqui, ó, falou que convidou a gente para ir lá acompanhar alguns procedimentos de põe lá. Aí, ó. Se passar essa onda do Covid, aí a gente dá um pulo aí, pode deixar. Pô, Paulo, eu tô devendo ir um fim de semana que ele faz normalmente aos sábados. Pô, tem desde 2019, eu tô enrolando para ir em João Pessoa. A gente tem que ir lá, pô. É, Pegar. A gente já com combinou, a gente certeza. vai, pega uma praia na quinta e sexta, acompanha lá no sábado, come uma muqueca no domingo e vem embora. Cara, o Conrado é muito bom demais, bicho. E é o cara que sabe fazer. Então, o Covid, a gente tem a disfagia que suspeita-se relacionado a, à infecção mesmo, e a gente tem a disfagia que é relacionada ao paciente grave. O paciente foi entubado, que teve necessidade de ventilação mecânica. Às vezes ele já tem uma disfunção no final do esôfago. E isso piora por conta da gravidade da doença. Mas a gente tem que ficar atento. Eu acho que a grande mensagem aí da disfagia, é isso que você falou. Não deixe de investigar, não deixe de procurar. Porque as causas que sejam relacionadas a estresse, ansiedade, espasmo de esôfago, são doenças não evolutivas, elas não vão piorar se você não tratar. Mas esofagite eosinofílica, distúrbio motor do esôfago, acalásia, refluxo, são doenças progressivas. Quanto mais tempo você leva para tratar, mais tempo mais risco você vai ter de complicação e mais difícil vai ficando o seu tratamento. Então, teve Sim. disfagia, procura, conversa, né? O pediatra, uma pediatra entrou aqui que é gastro, esqueci o nome dela. Natália. Isso, a Natália, né? Que é uma amiga, pô, cara, suspeitou em criança, avalia, né? Você não vai sair fazendo endoscopia em toda criança que reclama que teve um momento, uma dificuldade para deglutir. Mas se a queixa é recorrente, avalia, leva no pediatra, tem gasto pediatra, tem agente. Então, assim, não deixa passar não, porque é uma doença que é tratável, entendeu? E comer Exatamente. é um dos prazeres da vida, né? Então,
Com moderação, né? Com Senão dá moderação. problema também. Se comer muito, me procura, a gente põe em balão, isso resolve, é fácil. Fácil não é não, dá um trabalho danado. Fácil, né, não? Manter o pós-balão é difícil. Agradecer aí, acho que a paciente, só a última pergunta aqui, a calase é genética? Cara, não. A gente não tem nenhuma relação, não tem nenhuma relação de causa genética, mas aquilo que eu falei. Quando a gente chama de idiopática, é que a gente não sabe o que, que é. Então pode ser que daqui a algum tempo a gente possa ter alguma relação genética ou relacionada a algum tipo de infecção, como foi o H. pylori, né? Até a descoberta do H. pylori, toda úlcera era nervosa, era por comer demais, era por estresse, e depois a gente descobre o H. pylori, isso mudou totalmente a doença. Eu espero que a gente ache um vírus aí, uma bactéria que cause a calase, além da doença de Chagas, que a gente possa tratar. Paulo, finaliza aí que você hoje começou, você finaliza, pô. Agradecer a todo mundo que participou dessa live com a gente aí. É um assunto interessante que impacta bastante a vida dos pacientes que tem, né? E só dar um alerta para todo mundo, a gente está vivendo esse momento que já não é mais um momento, né? Já é mais de um ano de Covid e infelizmente com pior aí nos números. Então, para todo mundo tomar cuidado, ficar em casa, sair quando for necessário, usar máscara, cuidar dos seus parentes, da sua família. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fique todo mundo em paz. Abraço todo mundo aí. Isso que o Paulo falou. E depois segue lá o Paulo, porque ele foi mais rápido que eu, ele já está na telemedicina. Eu ainda estou meio agarrado, eu fico atendendo pelo WhatsApp, eu tenho que fazer um negócio bonitinho igual ele fez. Então, tamo junto sempre aí. Obrigado, presença de todo mundo. Muito Sua bom, mãe, gostei muito. E qualquer um dúvida, abraço para sua põe mãe. aí, segue a gente e vamos juntos sempre. Obrigado, Ju, obrigado, Conrado, pela presença de vocês aqui. Sou fã de vocês. Um abraço, tchau, tchau, Um gente. abraço, tchau, tchau.